Portanto, é com muito gosto que apresento a nossa próxima convidada, Susana Lourenço Marques, é designer, formou-se em design na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto em 1999. É professora auxiliar na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde leciona Fotografia e História da Fotografia. Mestre em Ciências da Comunicação, com tese, cópia e apropriação da obra de arte após 1839, defendida em 2007 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É doutorada em Comunicação e Arte na mesma faculdade, com a tese Fotografia e História, o Pensamento em Imagens. Contributos para a leitura de História da Imagem Fotográfica em Portugal, entre 1839 e 1997, como um hiperdocumento, defendida em 2016. Realizou o programa Recherche Doctoral Libre em 2010-2011 na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. É autora dos livros Lições de Hospitalidade, 2006, e editora do livro AG Reflexões Periódicas sobre Fotografia, publicado em 2009. Investigadora integrada do Instituto de História da Arte, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. Tem realizado conferências e publicado artigos em revistas da especialidade sobre exposições e livros de fotografia e história da fotografia em Portugal. Fundou ainda em 2014 a editora Pierre Le Fou, que podem encontrar no site da internet. Obrigada, Susana, pela tua participação. Vais tentar a apresentar. Boa tarde a todos. Começo por agradecer à Sofia o convite e, como viram pela pequena introdução que a Sofia fez, o convite tem a ver com o trabalho que eu desenvolvi já há 11 anos atrás no âmbito do meu mestrado e onde me debrucei sobre a questão da apropriação e, em particular, sobre a Picture Generation e o modo como ela recebia as influências, de certa maneira, do Duchamp e do Andy Warhol. Ou pelo menos daquilo que era as propostas que eles introduziram. E quando a Sofia me convidou, pensei, bom, vou só revisitar um pouco o que tinha trabalhado já há muito tempo. Também perceberam pela apresentação que depois o meu caminho desviou-se. Mas, de certa maneira, quando comecei a olhar para o que tinha escrito, fui perceber um pouco o que é que a Picture Generation estava a fazer, que, aliás, tem a ver, então, com a imagem que já tinham visto. E a minha questão é perceber, de certa maneira, como é que se podem olhar para estas propostas recentes, por exemplo, como esta da Cindy Sherman, e lê-las dentro de um contexto mais alargado do que é o trabalho de apropriação que eles começaram por marcar. Portanto, vou tentar, a partir daquilo que é, então, esta minha primeira leitura sobre a Picture Generation e a minha leitura mais recente sobre o que eles andam a fazer. Ao olharmos para esta imagem de um retrato irreal estampado num colchão insuflável, com forma de telemóvel, a boiar numa piscina mais ou menos artificial, realizado e assinado pela artista Cindy Sherman em 2018, somos obrigados a admitir que a sua circulação ou navegação mais ou menos física adquire diferentes significados mediante o reconhecimento das estratégias de apropriação que legitimam a sua existência e assinatura. Como refere William Mitchell, estas citações não são, obviamente, do Mitchell, são daquilo que é o contexto desta peça. É hoje um lugar comum da crítica cultural contemporânea que as imagens têm uma influência que era inimaginável aos idólatras do passado. Os sintomas de potência das imagens e a complexa estratégia de poder e contrapoder que nelas se revela redunda no triunfante debate sobre o seu valor de verdade. A crítica amplia-se para as suas qualidades de coisa múltipla, para a relativização da realidade, como se tudo fossem jogos de reflexos, filtros e difração de aparências. Imagens autênticas e falsas, originais e cópias, matrizes e réplicas, simulação e simulacros, feitas por autores, falsificadores, simuladores, plagiadores ou apropriacionistas e inspecionadas por peritos, detetives e juízes. A pergunta é, será que é tudo a mesma coisa?
Como é que, em certo sentido, se institucionaliza o ato de apropriação na arte e o que acontece ao movimento apropriacionista, à Picture Generation, quando se inscreve num muito mais generalizado gesto de apropriação que se desenvolve de forma alienada e sem controle com a circulação e replicação ad infinito de imagens em plataformas digitais. São, afinal, as imagens pobres, precárias, itinerantes, previews, thumbnails, distribuídas compulsiva e gratuitamente, os restos do ready-made que Marcel Duchamp criou, também como imagem, há mais de um século. Ao utilizar o já feito, Duchamp deslocou a noção de obra de arte para as oscilações do seu significado, desenvolvendo processos de inscrição e divisão interna que revelavam a apropriação do objeto do cotidiano enquanto proposta de recusa contemplativa. A noção de apropriação, como dupla significação, em certo sentido implícita à sua obra, tinha como principal argumento a substituição e redenominação do sentido do objeto. Fountain protagoniza e dispensa a retórica sobre o original, pois existe enquanto objeto réplica e sustenta esse estatuto desde a sua recusa na exposição dos artistas independentes. A negação à sua condição de obra, a sua primeira publicação como imagem fotográfica, de Alfred Stieglitz, e as posteriores réplicas autorizadas, encomendadas ou absolutamente extemporâneas marcam historicamente o espaço de apropriação que torna dispersa a inscrição de uma autoria. Para Duchamp, na definição do sentido de obra, estava implícita a ligação entre o artista, o espectador e a marca imprevisível do acaso. A coexistência entre estes fatores, sobre os quais o artista assumia um controle parcial, era marcada por uma desintonia entre intenção e concretização, confiando ao espectador póstumo, como ele próprio dizia, o papel de mediador desse vazio, chamado a completar o processo criativo e a conferir posteridade à obra. Quando Duchamp disse que o artista de amanhã seria clandestino, tão ou mais clandestino como os colecionadores, dispensava um vínculo à presença do artista e à sua autoria específica para valorizar as interferências que a circulação da obra produzia, passando a celebrar o papel do receptor como produtor. Um dos seus biógrafos mais atentos, William Campfield, introduz essa problemática no contexto da historiografia da arte, admitindo a ruptura que ele deixa insuprível. Duchamp, e cito, distinguiu-se na apropriação de objetos para servir como ready-made e nós não nos cedemos menos na apropriação dos seus ready-mades de forma a realizar o nosso objetivo. Depois de Duchamp, a recontextualização do objeto cotidiano no interior da instituição artística e a noção e o lugar aparentemente estável da obra assumem uma inequívoca mudança e o seu gesto passa a ser assimilado como valor cultural corrente. Como artista do século passado, isto é a contracapa da revista Insisto, publicada em julho de 2001, numa obra do André Mengs, nas subsequentes gerações fez sobretudo a influência nas subsequentes gerações fez sobretudo ao nível da discursificação, pois ao anunciar a questão dos limites da criação artística passou a representar ele próprio a transgressão desses mesmos limites. Por seu lado, o termo ready-made tornou-se obrigatório para entender a relação entre a obra de arte e o seu significado, determinando a infiltração das estratégias de apropriação como dupla significação. Andy Warhol ampliou a ideia de ready-made, reinventando-o de forma compulsiva e interceptando abruptamente o universo da arte com o da indústria da cultura. Warhol pensou a questão do ready-made pela sua repetição e conceptualizou essa repetição, sujeitando a produção da cultura de massas a um processo de transformação estética e artística. Se a intenção de Duchamp foi a de assinar um objeto já feito, o de Warhol foi a de assinalar a repetição desse objeto já feito, submetendo a um processo de transformação assente na repetição e serialidade compulsiva. O nome que deu ao seu estúdio é sintomático. Factory foi um lugar onde se idealizou a produção artística em série em torno de um imaginário que absorveu todas as imagens passíveis de mediatização
e reinventou um vocabulário visual que os apropriou do universo dos meios de comunicação, passando a evidenciar a preponderância dos mídia na celebração da condição serial da obra de arte. Como identifica Natalie Einisch, e cito, o que Andy Warhol tenta e consegue, porque é o primeiro a fazê-lo, é que ele compensa a banalidade das imagens por esta assinatura plástica que é o estilo, invenção de uma forma claramente atribuível a um autor. Mais tarde, e continuo a citar, os citacionistas, apropriacionistas ou simulacionistas experimentam a reprodução de imagens já criadas por outros autores, fazendo da imitação e do plágio uma nova forma de arte no limite da contrafação. Palavras de Natalie Einisch. Tanto Marcel Duchamp como Andy Warhol transformaram-se no paradigma do movimento apropriacionista, quer pelo protagonismo que assumiram na reformulação da condição da obra de arte, quer pela antecipação com que reconheceram, em circunstâncias distintas, a sua condição de protótipos. Dizia Duchamp, numa entrevista a Pierre Cabane, eu jogo o papel do protótipo e estou encantado. E isso não significa mais do que isso. Em 1992, no ensaio Modern Postmodern and Contemporary, Arthur C. Danto reconheceu a premissa da apropriação como uma das mais significativas modificações das práticas artísticas da década de 1980 e anunciou que a emergência das imagens apropriadas, o tomar posse de imagens com um determinado significado e identidade para lhe dar um novo significado e identidade, convergiu na formalização do movimento apropriacionista que se iniciou na esfera artística nova-iorquina no seio de uma cultura marcada pelo valor de culto da imagem, onde a própria noção de aura se passou a conceptualizar. A geração de artistas apropriacionistas que se afirmou a partir do final da década de 1970 adotou a releitura das teses de Walter Benjamin sobre a reprodução de uma obra de arte assente na reprodutibilidade e assumiu a emancipação da reprodução como premissa do seu trabalho. A reativação de obras modernistas, alterando a condição da sua autoria e representando-as no espaço do museu como obra já reproduzida. Para além disso, o que souberam reler foi a sua relevante revisão da proximidade entre o espectador e o objeto e a respectiva portabilidade e miniaturização que ela determina ao original. O movimento apropriacionista assumiu como principal fundamento o questionar do meio dentro do próprio meio, ensaiando a indistinção entre criação e repetição, propondo estratégias de substituição contextual do referente, sobreposição de sentidos, reversão da mensagem e transferência de autorias. O que se passa a conceber como equação para a validação da própria obra não se joga na separação entre autêntico e falso, entre original e reprodutível, mas antes no caráter de exceção, em que a própria reprodução se distingue e prefigura como obra. Pictures, exposição comissariada por Douglas Crimp em 1977, a convite de Ellen Wiener para o Artist Space, introduziu a geração de artistas que se tornou conhecida como a Picture Generation. Como explica Douglas Eklund, curador da mais recente retrospectiva que lhes é dedicada no Metropolitan, tratava-se, por um lado, de artistas formados no California Institute for the Arts, conhecido como Call Arts Mafia, dentro dos quais Jack Goldstein e Troy Browntush, a quem o artista conceptual John Baldessari tinha sensibilizado para a reutilização de imagens difundidas pelos mídia, e, por outro lado, um grupo associado ao Centro de Artes Alvals, em Buffalo, cujo fundador era, entre outros, Robert Longo. 3 dos artistas da exposição Pictures pertenciam à Cal Arts Mafia e ao Alvals: Troy Browntush, Robert Longo e Jack Goldstein. Sherry Levine e Philip Smith completavam o coletivo da exposição, que assumia um denominador comum. Através do desenho, do vídeo, da fotografia, da instalação, expunham imagens palimpsesto, imagens de imagens, que incitavam o desejo por alcançar um original que se apresentava ostensivamente cortado. Associaram-se a este núcleo artistas como Louise Lawler, Richard Prince, Cindy Sherman, Barbara Kruger ou Laurie Simons, que procuravam, de modo distinto, desdobrar estratégias de simulação da imagem, especificamente pelo deslocamento de referentes de um contexto para o outro,
pela substituição da legenda da imagem ou da sua re-reprodução com diferentes autorias. Entendiam a fotografia não como um meio autónomo, mas como veículo para transferência de poder e significado de um lugar para o outro, sem ter poder em si mesma. Nas suas propostas, a apropriação torna-se uma forma específica de cópia e uma pré-condição da obra de arte, que não pressupunha apenas a repetição do mesmo, mas a identificação de um referente que se ressignificava num outro contexto, deslocado do inicial, mas com traços da sua presença. Na conclusão do texto sobre a exposição Pictures, que revê e volta a publicar passado 2 anos, Crimp afirma de modo contundente esse desdobramento. Se a arte moderna foi descrita formalmente de modo topográfico, cartografando a superfície das obras para determinar a sua estrutura, é necessário agora pensar a descrição das obras pós-modernas como uma atividade estratigráfica. Os processos de citação, de seleção, de enquadramento e de encenação, que constituem as estratégias de trabalho analisadas neste artigo, obrigam a descobrir os estratos da representação. Debaixo de cada imagem existe sempre uma outra imagem. É nas páginas da revista October, e aqui na verdade a Picture já é em si uma exposição after, e é apresentada em Berlim, isto são vistas da exposição. É nas páginas da revista October, a partir de 1978, que se define a atividade fotográfica do pós-modernismo, como enuncia Douglas Crimp, e em particular da Picture Generation. Juntamente com Craig Owens e Rosalind Krauss, retomam o debate entre fotografia e a arte. Como referem no editorial do número 5, amplamente debatida no século XIX e início do século XX, mas com exceção dos textos de Roland Barthes e Alan Sekula, pouca reflexão teórica tem suscitado nas últimas décadas. O mercado entrou numa fase de enorme expansão, colecionadores privados e museus interessaram-se pelo meio como nunca antes. Rosalind, Craig e eu queremos remediar a situação. Neste contexto, revela-se, aliás, conveniente a colaboração com Louise Lawler e com Sherry Levine, que adquirem particular protagonismo nos ensaios visuais que elaboram para partilhar o espaço de crítica na própria revista e em outras revistas especializadas. Mais especificamente, Levine começa a publicar as suas apropriações dos mestres da fotografia modernista americana, como Edward Weston e Walker Evans, a que acrescenta na legenda o prefixo de after, numa ruptura entre o que é dado a ver, alterado pela circunstância do depois. Ao reproduzir fotografias fotograficamente, Levine questionava diretamente na página impressa a noção de autoria, propriedade e reprodução, investindo a sua obra de uma legitimação crítica feita pela própria crítica pós-moderna. As estratégias de apropriação que ensaia descentram a hierarquia pré-estabelecida do original, obrigando ao reconhecimento da repetição e da genealogia de autorias que ela comporta. Para Levine, o gesto de duplicar e copiar a obra original e a utilização do prefixo after resultam num processo de retorno crítico que reivindica essa função do passado em torno da sua transparência ou apagamento. Através da reprodução fotográfica, desdobra o objeto, reinventa a sua condição histórica com uma manobra cronológica que retoma o passado no presente, desenvolvendo a possibilidade de um dispositivo temporal que o interroga ciclicamente. Tal como a própria identifica ao citar a morte do autor, de Roland Barthes, e assumindo essa citação como fundamento teórico do seu trabalho, podemos apenas imitar um gesto que é sempre anterior, nunca original. A par da cultura mediática do cinema e da televisão, a emergência das estratégias de apropriação nesta geração é marcada pela teoria pós-estruturalista que começava a estar disponível na sua tradução inglesa e que assombrava a arte com a confirmação de que, como caracteriza Eklund, e cito, a identidade não era orgânica e inata, mas fabricada e apreendida através de construções sociais de género, raça, sexualidade e cidadania, incorporadas institucionalmente e propagadas numa miríade de expressões pelos meios de comunicação. Em A Morte do Autor, Roland Barthes amplia essa problemática à própria noção de originalidade e autenticidade ao afirmar que qualquer texto, e também imagem, em vez de emitir um significado fixo a partir de uma voz singular, se desdobra num tecido de citações e de referências a outros textos. A última linha do seu ensaio,
O nascimento do leitor deve ser feito à custa da morte do autor é um convite direto à apropriação da Picture Generation. Em The Allegoric Impulse, publicado no número 12 da revista October, Craig Owens adota a noção de alegoria como terminologia para a discussão do conceito de apropriação e manipulação aleatória de referências e citações, relembrando que a alegoria emergiu inicialmente em resposta a um sentido similar de estranheza para com a tradição. No decorrer da sua história, tem funcionado no desfazamento entre presente e passado que, sem uma reinterpretação alegórica, ter-se-ia mantido fechado, uma convicção sobre a distância do passado e um desejo de o resgatar no presente são os seus impulsos fundamentais. De acordo com Owens, o criador de alegorias não inventa imagens, mas apreende-as e, nesse ato, configura-lhes um outro sentido, sem o vínculo ao original, que se perde ou é alterado. Aos apropriacionistas, Sherry Levine, after all, vai precisamente interessar reclamar ao passado a presença de imagens em forma de alegoria como modelo de crítica institucional e como forma de ruptura com a sua ocupação excessiva na cultura. É através da apropriação que esta geração recusa a estabilização do poder que as imagens assumem, explicitando os mecanismos da sua visibilidade mediática e o modo como asseguram a sua respectiva permanência. No caso de Barbara Kruger ou Richard Prince, tem 30 anos de diferença, estes dois trabalhos de apropriação da mesma imagem. E aqui, igualmente, esta obra de Richard Prince, de 87. No caso de Barbara Kruger ou Richard Prince, esse espaço de questionamento incorpora o que Mário Perniola identifica como operação de comunicação, no qual a arte é colocada numa relação competitiva com os instrumentos de comunicação, perdendo por vezes a sua especificidade e intercalando a sua linguagem com a utilizada pela publicidade. Anunciando o excesso de espetacularidade e uma efetiva efemeridade ou impotência das ações transgressivas nas práticas artísticas contemporâneas, Perniola aponta para um processo de simplificação no entendimento da obra de arte, simultaneamente como produto e como operação de comunicação, confirmando a sua convergência. E diz: a democratização da arte, com toda a sua ingenuidade e banalidade, representa um ponto de não retrocesso na história da cultura. Por mais lamentáveis e grosseiros que sejam os seus produtos, é à sua sombra que se pode manter e desenvolver uma experiência mais subtil e refinada, mais acutilante e atenta da obra e do processo artístico. Para a Picture Generation, ao longo das décadas de 1990 e 2000, a prevalência nas mesmas estratégias anuncia um percurso ambivalente, que se por um lado paralisa temporariamente os mecanismos de controle que se propõe criticar, desencadeia por outro um movimento que fortalece e neutraliza o seu potencial transgressivo, que parece perder a capacidade de interrupção e diluição autoral que dos sempre propunha, confundindo o espectador póstumo com o historiador ou com o crítico de arte. É igualmente neste período que a gradual operação de digitalização, que resultou na transferência e respectiva convergência e disseminação de todo o tipo de documentos físicos para plataformas de armazenamento digital, institui um novo algoritmo cultural, termo de Lev Manovich, que passou a pressupor uma descendência entre a realidade, os meios, a informação e a meta-informação. Para Manovich, tratou-se sobretudo de interligar uma contínua sistematização de bases de dados, território por excelência dos meios digitais, para pensar o software como meio de vanguarda na sua capacidade de aceder, analisar e gerar informação. Neste período, a transição entre meios analógicos e meios digitais generaliza a questão de uma hibridez tecnológica que determina a reinvenção do suporte da imagem e consequentes protocolos de leitura que lhe são associados. Trata-se não apenas da constituição de uma vasta biblioteca, composta de todos os outros meios, mas da relação que estes estabelecem quando em confronto, no mesmo ambiente, e quando interagem de modo imponderável ou previamente imaginado. Esta linguagem visual híbrida intercepta o processo de trabalho da maioria dos apropriacionistas que, habituados à replicação e questionamento do meio, passam a lidar com a transferência do arquivo, material analógico, para plataformas digitais e com a criação de informação cuja matriz é exclusivamente digital.
Na série Adjust to Fit, Louise Lawler revisita séries anteriores suas, deslocando-as para diferentes formatos e formas de manipulação digital para as distorcer e ajustar a diferentes locais de exposição ou para lhes adicionar um efeito twist, como ela própria diz, que se afirma como reação recente aos muito debatidos factos alternativos que assombram o discurso político. Isto são imagens da exposição retrospectiva feita em 2017, o ano passado, no MoMA. Como explica Rossana Marcocci, a propósito da retrospectiva da artista, sugerem, sobretudo, que as múltiplas vidas das imagens assinalam o caráter presciente e relacional da obra de Lawler no momento em que a diferença entre o verdadeiro e o falso parece deixar de estar em causa. Para a Picture Generation, a discussão não se circunscreve apenas a uma reflexão sobre a desmultiplicação da imagem ou a uma desconfiança sobre a sua prevalência e respectiva perda da experiência do objeto, mas antes à formulação do mundo exclusivamente com base na constituição de um lugar de mediação absoluta, no qual se perde o reconhecimento da comparação entre o objeto e a sua reprodução. A ideia de uma imagem réplica, não interrompida, feita de uma dinâmica reflexiva que cria as bases da sua própria condição de excesso, aliada a uma redefinição dos modelos de percepção, reafirmam hoje uma inevitabilidade em que, como escreve José Bragança de Miranda, se tudo se transforma em imagem, então qualquer tentativa de resistir é ainda uma outra imagem, aquela em que se simula uma resistência. Quanto maior for o absolutismo da imagem, maior é o risco de destruição, da violência, contra a qual a vontade humana vem demasiado tarde. Quando a imagem é destruída, deparamos-nos com a inumanidade do que alimenta a imagem técnica, que esteve sempre aquém e agora se perfila além do humano. Em agosto de 2017, Cindy Sherman tornou pública a sua conta do Instagram, intoxicando as redes sociais de autorretratos, onde utiliza filtros de modo indistinto para caricaturar as suas feições com aplicações digitais desenvolvidas com o exclusivo propósito de fazer um extreme makeover do seu retrato fotográfico. Em pouco mais de uma semana, reuniu 90 mil seguidores e milhões de comentários. Mas a pergunta que se pode fazer é: qual a diferença entre estas imagens e os milhões de selfies que se publicam diariamente nas redes sociais? Depois da morte do autor e na era da pós-fotografia e da pós-verdade, é ainda determinante fazer o reconhecimento da sua autoria e reclamá-las para a instituição artística? É uma pergunta. Para além de grotescas, podem estas selfie ready-mades, expressão minha, feitas de maquilhagem digital e detritos da produção audiovisual, continuar a ser subversivas ou reclamar algum tipo de distanciamento crítico? Existe uma apropriação boa e uma apropriação má? Ou estará Cindy Sherman a demonstrar, mais uma vez, que pode fazer uso do seu estatuto de vedeta artística e da noção de ready-made, Andy Warhol, Marcel Duchamp, para abrir a discussão sobre o valor da imagem como mediação da experiência estética e refletir sobre o poder, permanência e influência das imagens que circulam agora na internet como coisas a preencher ou a tomar? O movimento de apropriação, no qual se jogam estas imagens, em termos de conexões ópticas e vínculos erráticos, é avesso ao posicionamento paradoxalmente contrário do estar simplesmente parado, como fazia Duchamp nas suas Baton-Valise. Os espectadores e produtores póstumos de imagens precárias que continuam a replicar, editar e partilhar num modo de fazer e ver coletivo alimentam o seu poder descentrado, baseado no seu contínuo movimento e na ausência de uma nomenclatura fixa. Como caracteriza Ito Sterl, estas imagens são essencialmente fracas porque não lhes é atribuído qualquer valor dentro da classe das imagens. O seu estatuto de coisa ilícita ou degradada concede-lhes isenção de critérios. A falta de resolução atesta a sua apropriação. Nesse sentido, o modo como são lidas depende do contexto e da tomada de posição dos seus leitores que, ao aceder à precariedade, aos defeitos e à sua instável circulação, entram na consequente manipulação a que essa interpretação fica sujeita.
a sua leitura talvez implique, sobretudo, o refazer de uma pedagogia crítica que lhes devolva o indispensável distanciamento da omnipresente paisagem mediática onde se instalam. A apropriação com e depois dos apropriacionistas descerra uma inesgotável estratégia de manipulação, onde se exercitam afluências temporárias, controladas por movimentos de deslocação ilegível, numa rede cada vez mais profunda que o excesso de velocidade se limita a fragmentar. A constituição desse cada vez maior arquivo do real, que Baudrillard definiu de operação extrema de simulação do real, já não é lida como uma questão de superfície, resolução ou de legenda, mas uma condição que se faz através da intensidade, propagação e velocidade, que disfarça e reduz o próprio ato da apropriação. E era só isto. Obrigada. Bom, esta foi a minha tentativa para lidar com as imagens recentes da Cindy Sherman. Elas têm outro contexto da apresentação, estas imagens? Por enquanto ainda não. Neste momento continuam no Instagram da própria Cindy Sherman, que eu consultei quando estava a preparar esta apresentação. Confesso que não tinha consultado antes e acho que a par de imensa... Elas circulam no New York Times, circulam na Wired, onde, no caso do New York Times, há um artigo onde se refere que provavelmente este é o espaço delas, portanto é aqui que elas ficam, mas referem-se ao próprio Instagram da Cindy Sherman como uma das maiores exposições de 2017. É evidente. Provavelmente um dia vão parar um catálogo, mas... Se catálogo é digital. PDF. Agora coloco essa questão, vai ao encontro dessa reflexão, que é, parece que estamos com algumas dificuldades, quer dizer, estamos aqui no espaço da arte, não é? Mais uma vez a conferência sobre arte, reúne a comunidade da arte, depois quando surge o Instagram, apesar de ser de uma artista, ela está uma vedeta do mundo artístico, ainda assim é preciso passar pelo New York Times, é preciso eventualmente um dia parar ao catálogo do sistema da arte para podermos legitimar de uma vez por todas aquilo que se passa no domínio do éter da comunicação digital. Ponto. Mas, no entanto, figuras como a Cindy Sherman, no facto de usarem as redes sociais para trabalharem em termos também artísticos, manipulando, remanipulando, traduzindo o seu trabalho que antes era fotográfico analógico, agora usando as aplicações próprias da transformação da imagem que todas as crianças hoje usam, embora aqui com uma estratégia diferenciada. Até que ponto, e queria saber a sua leitura sobre isso, até que ponto é que o meio artístico, com estas aproximações e com estas aberturas de porta por parte daqueles que já são reconhecidos como artistas, não terão, mais tarde ou mais cedo, de assumir que os projetos artísticos podem estar em qualquer lado e não apenas no sistema artístico. Queria saber a sua leitura sobre isso, porque vai buscar um caso concreto de alguém que já está a forçar, tal como o Duchamp e o Warhol forçaram outras coisas. Claro. A Cindy Sherman está a forçar esta questão das redes sociais e da divulgação de imagens em redes sociais, que toda a gente isto é, que há uma certa reserva também do meio artístico de considerar esses meios, no fundo, dignos de poderem ser associados à arte, e ela está a forçar isso. Há outros artistas que também fazem. Sim. Queria saber a sua leitura sobre isso, sobre essa hipótese. Eu acho que... Não, sim, eu não tenho a questão é perceber de facto como é que há aqui no caso em particular, porque de facto as questões da incorporação ou de como é que o museu lida, se quiser, as instituições artísticas lidam com aquilo que são as outras plataformas de circulação, acho que é uma questão que vai progressivamente sendo trabalhada e é um desafio para o próprio museu aceitar ou lidar com as redes sociais. No caso eu mostrei aqui do próprio Richard Prince, quando o Richard Prince coloca
se apropria do Instagram alheio e o coloca na Gagosian para a salvaguarda dos direitos de fair use, vende então em 2014, faz essa exposição e depois entra ali enfim, alguma discussão legal sobre essa possibilidade. Mas aí há de facto uma materialização. E essa materialização existe, mas eu acho que no caso da Cindy Sherman e dos artistas, e a mim interessou-me perceber isso até porque normalmente a geração da Picture Generation vai percebendo como é que lida com os novos meios, não é? A geração a seguir não se preocupa com isso e inventa essas formas de exposição e provavelmente dispensa, é o museu que vai atrás deles, dispensa perfeitamente o espaço do museu. Dispensa, aliás, é muito ágil a usar em termos de divulgação do seu trabalho. Eu acho que... A minha pergunta vai mais no sentido em que será que a comunidade, ou seja, as pessoas que se interessam por arte, aí a Susana foi buscar a questão, ou aquilo que eu comentei, para o sistema da arte, conhecer ou não. Não é tanto por aí que eu estava a colocar a questão, mas sim até que ponto é que figuras como a Cindy Sherman estão a abrir a porta a que as pessoas que se interessam por arte, então jogam aos museus, aos centros de arte contemporânea, até que ponto é que podem estar à vontade, digamos assim, sem pruridos, sem preconceitos, nas redes sociais à procura de arte que não precisa de ser materializada depois para o espaço do museu. Porque o Richard Prince, por exemplo, fez isso. Foi às redes sociais, de algum modo, e foi depois materializar para o espaço da galeria. Imagina, e a própria Susana no final quase que sugeria isso. Agora ficamos à espera que isto passe a catálogo. É preciso passar a catálogo? Essa é que é a minha questão. Não. Também acho que não. Não é preciso. Mas, para esta geração é. Eu acho que ainda é. É nesta geração que me refiro. Eu acho ela que... vai fazê-lo? Ela já disse que vai fazê-lo? Eu acho que ela talvez não, mas algo da mesma maneira que o MoMA, o próprio sistema vai. É o que eu estou a dizer, da mesma maneira que eu mostrei, eu não falei das imagens que fui mostrando porque falava a par delas, não é? Mas aqui a retrospectiva da Louise Lawler, onde ela tem todo o protocolo, não é? Em certo sentido, e o que ela faz é já qualquer coisa de matriz digital, ou seja, de matriz que existe fora do espaço mas há aqui um espaço, um entre, não é? E este entre tem muito a ver com este período e este acho que vai deixar de existir. Digo eu, mas eu se calhar vou voltar ao século XIX. Era isto. Não sei se alguém mais quer fazer alguma questão. E obrigada pela... Muito bom.